Então, a expectativa era realmente que o mercado reagisse mal a tudo que aconteceu ontem, né, em Brasília, aos atos terroristas. Então, era uma expectativa que o mercado não tivesse uma boa reação. Né? Quando a gente entra hoje em todos os portais que tem ali uma ligação até mais com o cenário econômico, se a gente entra no Wall Street Journal, no New York Times, no Financial Times, na própria Bloomberg, a gente vê que a situação do Brasil está estampada em todas ali, em todas as páginas principais em destaque. Né? Então, a gente vê um investidor estrangeiro olhando ali com na verdade, bastante cautela para o nosso mercado. E não é porque o mercado é altruísta, ou porque ele tem realmente uma preocupação genuína com a nossa democracia, mas porque esse ambiente gerado ontem em Brasília causa uma incerteza muito grande, né, em relação a como o Brasil vai ali lidar com essa situação, e também gera um ambiente ali de uma possível deterioração institucional. Então, o mercado começa a ter medo, começa a ter cautela e começa a ficar pessimista em relação ao Brasil. Então, isso que faz o mercado cair. Não é uma preocupação genuína realmente com a democracia, porque a gente vê mercados ali em países não democráticos também acontecendo. Então, a gente vê que é uma preocupação com o ambiente que as negociações vão acontecer. O que isso pode trazer ali para um cenário dos nossos ativos. E a gente viu que realmente teve ali uma queda bastante grande. Em Nova York, antes de abrir o mercado aqui no Brasil, o nosso índice de referência, que é o EWZ, chegou a cair quase 2% pela manhã. O mercado abriu aqui em bastante queda também, então a gente teve uma queda de quase 0,5% no Ibovespa logo na abertura. Então, o nosso mercado caiu também na abertura aqui. E era esperado, inclusive, que tivesse essa repercussão mais forte na abertura, porque é quando a gente tem uma volta aí, né, forte do que aconteceu, batendo no mercado. Então, a abertura foi o pior momento até então, que foi às 10 horas da manhã, e a gente tem o dólar também subindo. Né? Então, a gente tem num movimento até de contramão de outros mercados, porque hoje era para ser um dia positivo. Né? A gente teve ontem o começo da reabertura da China, então a gente teve uma Ásia fechando muito forte, a gente teve uma Europa também caminhando para cenário positivo, os futuros dos Estados Unidos mostrando para uma abertura positiva por lá. Então, se a gente não tivesse, né, essa dúvida do mercado em relação ao Brasil, seria um dia positivo aqui para a nossa Bolsa, seria um dia até de queda de dólar. Mas, diante de tudo isso, a gente está indo na contramão dos outros mercados. A gente está em queda, enquanto as outras bolsas estão operando, né, na verdade, em alta. E a gente tem um dólar fraco frente a seus pares, caindo nos outros mercados, né, então caindo contra outras moedas, e forte aqui no Brasil. Então, a gente vê um dólar subindo ali quase 0,80 logo na abertura. Então, a gente vê uma mínima logo alcançada na abertura na Bolsa e uma máxima logo alcançada no dólar, indo na contramão dos mercados globais. Então, a gente vê que algo aqui do Brasil, então, um cenário doméstico deteriorado, com muita incerteza, principalmente do investidor estrangeiro em relação a gente. E esses números que a gente tem, que você traz para a gente agora, não se comparam com a declaração do Haddad também, né? Sim. Né? Então, a gente tem uma abertura que muito repercutiu, na verdade, essa abertura que repercutiu ontem. Né? Então, a gente ainda está tendo uma reação do que aconteceu ontem. Né? Não é um cenário doméstico aqui, pensando na nossa política, algo que tenha vindo ali do Ministério da Fazenda, não é isso. A gente ainda tem um cenário de incerteza, né? Até juros apontando para alta, justamente porque o investidor está com incerteza e está com dúvidas como o Brasil vai conseguir ali lidar para gerar um ambiente institucional positivo aqui para nos causa surpresa mesmo, né? Porque quando o Haddad deu aquela declaração, né, teve uma queda de 3%. E agora uma queda muito menor, era a pergunta que a gente fazia no início, por isso que a gente fez aqui a comparação com o Haddad, era nesse aspecto, sim, mas nos surpreende porque a gente esperava realmente uma... Você está dentro de cenas de terror, né? Se eu tenho o meu dinheiro, se eu sou um investidor estrangeiro, se eu vejo aquilo... Eu fico espantado, eu não vou mandar meu dinheiro para esse lugar que está acontecendo esse tipo de coisa. Né? Uhum. Por isso que vai ser determinante também a questão da punição, de limpar o terreno, de mostrar que o Brasil é democrático e está pronto para, inclusive, receber dinheiro de bons investidores estrangeiros. Né? Exatamente. Até quando a gente tem algum posicionamento ali de punição, de como vai ser... Né, como o Brasil vai realmente lidar, a gente vê até uma trégua ali nos juros, eles dão uma baixadinha, mas é o que vocês falaram, é uma falsa simetria. Né? Quando a gente tem uma declaração ali do nosso ministro, ou até mesmo do presidente, falando ali sobre algo que vai, por exemplo, um risco fiscal, que é o que o mercado gosta de falar, que é algo até inexistente, muito distante, mas a gente vê que eles puxam para esse lado, a Bolsa cai até com mais força. Mas, realmente, tem também esse investidor estrangeiro que
pouco ali também reage ao risco, isso é mais doméstico, e vem aí com força mais em relação ao nosso cenário que está acontecendo agora.